Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Quantos estão felizes, digam amém. Olhe para a pessoa mais abençoada que está ao seu lado e diga: que bom te ver aqui hoje. Dê um sorriso para ela, porque aqui só tem gente bonita. Diga: eu estou feliz em te ver aqui hoje. Fique de pé, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado ao meu grande amigo, pastor João Aguiar, pela oportunidade. Deus o abençoe. Deus abençoe o Mateus também. Cadê o Mateus? Está por aí? Deus abençoe o Mateus, sua família. Deus abençoe esta linda igreja, em nome do nosso único Deus e Salvador, que é Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe meu grande amigo Newton, meu irmão, lá de Balneário Camboriú, que veio me acompanhar nessa viagem. Deus te abençoe grandiosamente. Deus abençoe a minha esposa que está me acompanhando agora, minha mãe, meus irmãos, minhas cunhadas. Estão todos lá, pastor João Aguiar, acompanhando o culto aqui agora. Que Deus possa abençoá-los. Abra sua Bíblia, por gentileza. Eu sou o pastor Johnny, responsável pela Igreja Comunidade da Graça, e tenho a honra de estar aqui hoje, trazendo a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia. Vou pedir para o meu grande irmão aqui me dar um apoio, em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6 e versículo 26. Deus abençoe meu querido amigo, foi ele quem me deu a liberdade de chamá-lo desta forma. Deus abençoe o Kiki. Levanta a mão aí, Kiki. Deus abençoe a sua gentileza, tá, querido? Foi nos buscar no aeroporto, foi nos buscar no hotel. Que Deus possa lhe recompensar grandiosamente. Ele falou assim: pastor, pode me chamar de Kiki. Eu falei: então tá bom, irmão Kiki, que Deus te abençoe. Amém? Diga graças. Dá para você dar um glória a Deus aí? Não, dá para você dar um glória a Deus aí? Oh, aleluias. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6 e versículo 26. Amanhã estaremos aqui novamente, se Deus quiser. Qual horário é amanhã, pastor João Aguiar? 19. Amanhã às 19? Amanhã às 19 estaremos aqui também. Eu vou dar um pouco de lugar hoje, mas eu vou deixar mais para amanhã, amém? Olhe para quem está lá, diga assim: é amanhã que vai pegar fogo. Diga para ele. Irmão, não sei como é aqui, mas dizem que o catarinense é gelado. Eu não sei de quem estão falando, porque lá na igreja dá uma balançada no irmão, lá é assim. Então vou pedir para você, dá uma balançada no irmão que está ao lado, balança ele com respeito e diga assim: amanhã que os céus se abrirão. Vamos lá? Segundo livro dos Reis, é uma honra estar aqui, meus irmãos. Fico até um pouco constrangido, né? Pregar diante desse homem de Deus, mas eu creio que o Senhor nos dará a sua graça, amém? É por isso que a palavra diz, né? A graça e o poder se aperfeiçoam na fraqueza. Diz assim a palavra do Senhor: algum tempo depois, porém, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e cercou Samaria. Como resultado, houve grande fome na cidade. O cerco derrubou tanto que uma cabeça de jumento era vendido por 1 quilo de prata e 1/3 de litro de esterco de pombo por 60 gramas de prata. Somente até aí. Levante a sua mão, a sua Bíblia, e diga comigo: Senhor, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Pode se assentar com a Bíblia aberta, por favor? Eu gostaria que, por alguns minutos, você redobrasse a sua atenção. Eu gostaria que você ficasse muito atento ao que Deus quer falar ao seu coração na noite de hoje. Eu acabei de ler o começo de uma história que me comoveu muito na minha vinda de Florianópolis até este local. É a história de um povo que agora está cercado por um grande exército, o exército da Síria. Nos tempos passados, o exército de Israel não era como o exército de hoje, cheio de tecnologia e tudo mais. Era um povo que fora rejeitado por todas as nações. Era um povo pequeno, era um exército pequeno, era um povo pequeno. E agora este povo estava cercado por um grande exército. A Bíblia diz que a maior autoridade do país da Síria, o rei Ben-Hadad,
ele resolve dominar Israel. E ele começa cercando Israel. E a ordem, pastor João Aguiar, era a seguinte: ninguém entra e ninguém sai. E todos nós sabemos que quando um país ou uma cidade, ela se fecha, a sua economia quebra, deixa de entrar e também deixa de sair, deixa de exportar e deixa de importar. A Bíblia diz que agora a cidade estava cercada, e o detalhe, cercada por um inimigo perigoso, cercada por um inimigo mais forte, cercada por um inimigo maior em quantidade. E eu trago para a nossa realidade, talvez essa é a tua realidade. Quantas foram as vezes que você, que eu, que nós nos deparamos com inimigos mais fortes do que nós, mais habilidosos do que nós, mais capacitados do que nós, com mais recursos do que nós. E eu lhe pergunto e você responda para o seu coração: o que fazer diante de uma situação como essa? Que você olha para dentro de si e tudo que você vê é fraqueza, que você olha para dentro de si e tudo que você vê é limites, que você olha para dentro de si e uma voz brada em sua mente dizendo: você não pode, você não é capaz, você é menor, você vai perecer e você vai morrer. Porque o pior de uma situação complicada não é apenas você se encontrar nela, mas é as palavras que você ouve, e muitas das vezes são palavras negativas. Para pensar, a cidade está cercada, o exército é maior, o inimigo é maior, o adversário é mais poderoso, e as notícias que chegam são as seguintes: vocês vão morrer de fome. Imagina o desespero, porque tudo que o ser humano precisa é de comida, irmão. Pode faltar dinheiro, pode faltar conforto material, o que não pode faltar é comida, e você sabe disso. Não sei aqui, mas lá na minha cidade, quando explodiu a pandemia, e eles disseram: olha, os mercados vão fechar, as filas eram quilométricas, porque o que o povo mais tem medo de passar é passar fome. O povo tem medo de passar fome. O povo, eu não sei você, mas eu particularmente, o corpo se arrepia, porque o nosso corpo precisa de alimento. E agora essa cidade está cercada, não entra, não sai, a cidade fechou, e os inimigos contando e cantando vitória, dizendo que aquele povo iria perecer. A cidade, irmãos, está um caos. Os moradores, Newton, estão em choque. As pessoas, elas já não sabem mais o que fazer, porque a pior coisa que existe é nós temos que tomar decisões movido pelo desespero. Você perde o sentido quando você está em um estado de desespero. Você perde a razão. Você já não age mais pela lógica ou pela realidade. Você age pelo impulso, ou talvez até mesmo pelo medo. O medo, o desespero. A cidade estava desesperada, pastor João Aguiar. O povo estava desesperado. O rei da cidade estava desesperado. Só tinha uma viva alma que naquela cidade não estava desesperada, porque sabia quem era o Deus de Israel. Para pensar, a cidade está um caos, aquela correria, aquela gritaria. Você que é mãe, levante a sua mão, por favor. Você que é mãe, você que é mãe e sem dúvida nenhuma daria vida pelo seu filho, levante as suas mãos. Ficaria sem comer para o seu filho comer, ficaria sem vestir para o seu filho vestir. A cidade, Mateus, está um caos tão grande que duas mulheres, elas se pegam que conversando, e a conversa é a seguinte: olha, hoje nós matamos o meu filho e nós comemos ele. Mães, levantem as mãos. Mães, eu tenho uma linda e adorável princesa de 3 anos e 5 meses, daria minha vida por ela. Só que o amor de mãe, ele é muito além. O amor de mãe é extraordinário. Para pensar, mãe, você que é mãe, você que é pai também. Imagina só o som daquela conversa. Olha, hoje nós vamos matar o meu filho, iremos comê-lo, e amanhã
a gente mata o seu. Esse era o estado daquele país, o estado daquelas pessoas. E a Bíblia diz que dentro deste combinado, uma das mães matou o seu filho, comeu o seu filho. O combinado era o seguinte, que no outro dia, a outra mãe mataria o seu filho, e aquele menino serviria de alimento para ambas. Só que, quando chegou no outro dia, aquela outra mãe não teve coragem de matar o seu filho. Então para pensar no caos, irmãos, o caos que estava aquela cidade. Porque o ser humano, quando ele está diante da pressão, quando ele está diante da dificuldade, ele fica sem rumo, ele vira um animal irracional. Quando acontece uma tragédia em um ambiente fechado, as pessoas não morrem tanto nem pelo fogo nem pela fumaça, mas são pisoteadas, porque as pessoas elas ficam sem pensar, elas não sabem o que fazer e elas agem pelos instintos. Assim estava aquela cidade. E a Bíblia diz que o rei, ele estava tão desesperado, o rei de Israel, que ao caminhar pela cidade ele é abordado por uma das mães, a mãe que matou o seu filho. E ela diz assim: olha, rei, ajuda-nos. O rei, pastor João Aguiar, estava em um estado de tanto desespero, que ele diz assim: por um acaso eu sou Deus para ajudá-las? Veja só, o desespero daquele homem. Por um acaso eu sou Deus para ajudá-las? Eu vou trocar em palavras claras para você entender. Não tem farinha no reservatório, não tem uvas no tanque para ser pisada, não tem nada. O rei ficou tão desesperado que ele apresentou para Deus um sacrifício de tolo. Pergunte por quê? Porque a Bíblia diz que por debaixo das suas vestes ele estava vestido de pano de saco. Mas quando ele olha para aquelas mulheres, ele vê o caos daquela cidade, ele faz um juramento de tolo, um juramento idiota. E ele diz que o Senhor Deus de Israel me castigue, se amanhã a estas horas a cabeça de Eliseu ainda estiver sobre o seu corpo. Ou seja, ele vestia panos de saco, mas o coração dele não tinha se voltado para o Senhor. Porque o único homem naquela cidade, irmão, sempre tem alguém que Deus separa, aleluias. Sempre tem alguém, Mateus, que Deus deixa de lado. Sempre tem, irmão do céu, sempre tem alguém, seja no seu bairro, seja na sua família, seja na sua casa, seja onde for. Talvez foi você que Deus escolheu e Deus falou assim: esse eu separo. Eu vou falar de novo para você da glória. Talvez Deus olhou para você no lugar onde você mora, no meio da sua família, lá no seu bairro, e disse assim: esse eu separo. Esse aqui eu tenho alguma coisa com ele. Esse aqui eu tenho um propósito com ele. E eu posso lhe dizer uma coisa: não é essa luta que vai matar o propósito que Deus tem para a sua vida. Levanta a mão e vai dando glória se você recebe. Não é esse tempo de dificuldade que vai parar os projetos de Deus para a sua vida. E se você crê, levante a sua mão e dê glória para Deus. Sempre tem alguém, irmãos, que Deus, Ele separa para si. Eu cresci do lado de uma boca de tráfico, mas Deus disse assim: esse aqui é meu. Esse aqui, Satanás, tu não toca. Esse aqui tu não vicia. Esse aqui eu separei. E tem um detalhe, irmão, Deus às vezes até permite o diabo tocar em alguém, mas quando é de Deus, Deus resgata. E talvez tenha alguém aqui hoje orando por alguém que está perdido. Assim diz o Senhor: eu trarei de volta para a minha casa. E se você crê, dê glória para Deus aí. Agora, o rei queria matar o único homem que tinha comunhão com Deus naquela cidade, Eliseu. O rei falou besteira. O rei mandou cortar a cabeça do profeta. Viu o caos, duas mães desesperadas, pessoas morrendo de fome, pessoas, irmão do céu, olha o cúmulo do absurdo, comendo cabeça de jumento, comendo esterco de pássaro. Olha o absurdo daquela situação. O rei entrou em pânico. O rei ficou desesperado. E o rei atribuiu ao homem de Deus a causa daquele sofrimento.
Olha só, falta de discernimento espiritual da parte dele, falta de discernimento vindo do Espírito Santo, atribuiu a dor e o sofrimento ao homem de Deus e mandou matá-lo. Só que aquele que é de Deus, Satanás não tem liberdade, nem legalidade, nem permissão para tocar. Não vou falar de novo para você dar glória. Aquele que é de Deus, você é de Deus, então levanta a mão para receber, aleluias. Aquele que é de Deus, Satanás não tem liberdade, nem legalidade, nem permissão para tocar. Ele pode até ameaçar. Satanás é aquele cão que late, mas não morde aqueles que têm a proteção do Senhor. Irmão, deixa ele latir. Eu não sei como é que vocês falam aqui, lá na minha cidade é latir também. Irmão do céu, deixa ele latir. Alguém disse que é acoar, deixa ele acoar, deixa ele rosnar, deixa ele espumar. Irmão, só fica firme porque o Senhor é contigo. Fica firme porque você vai sair dessa. Fica firme porque essa luta não veio para te matar. Vai levantando a mão e dando glória. Essa luta não veio para te destruir. Essa luta veio para te deixar mais forte. Olhe para quem está ao lado e diga assim, ó: essa luta, diga para ele, diga aí, diga essa luta, diga, não é para te matar, diga, é para te deixar mais forte. Agora, imagina só, irmãos, está lá o homem de Deus, sentado, com algumas lideranças de Israel, e agora chega o mensageiro, se aproxima, só que o homem de Deus ouve os seus passos, e o homem de Deus olha para os seus convidados e diz assim, ó: lá vem o servo do filho de um assassino que mandou cortar a minha cabeça. O profeta já sabia. Lá vem o mensageiro do filho de um assassino. Ele mandou cortar a minha cabeça. Só que a cabeça de Eliseu não seria cortada, porque a cabeça de Deus é a mão de Deus que sustenta. A cabeça de Eliseu é a mão de Deus que sustenta. A tua cabeça é a mão de Deus que sustenta. A tua casa é a mão de Deus que sustenta. A tua empresa é a mão de Deus que sustenta. O teu casamento é a mão de Deus que sustenta. Os teus filhos é a mão de Deus que sustenta. E se você crê, levanta a sua mão e dá um glória para ele. Vou cortar a cabeça de Eliseu. Eliseu falou: já mandou um mensageiro. Irmão do céu, o mensageiro, pastor João Guiar, chega todo revoltadinho, sabe? Porque quem não tem comunhão com Deus, é irmão do céu, é luta ficar perto de quem não tem comunhão. Porque quem não tem comunhão com Deus, eu não sei se você conhece alguém assim, eu conheço muitos, só reclama. É ou é? Só reclama. Quem não tem comunhão, é difícil. Está lá o profeta, de repente vem o mensageiro do rei. E sabe qual é a palavra dele? Olha, o sermão sem comunhão. Deus é o causador do nosso sofrimento. Deus é o causador desta grande fome que assola esta cidade. Imagina só, irmão. Irmão, para quem é espiritual, ouvir isso é uma ofensa. Sim ou não, irmãos? É ou não é? Eu sei que tu é espiritual. Eu sei que tu é homem de monte, mulher de monte. Tem homem de monte aqui que sobe o monte para orar? Tu é homem de jejum. Eu sei que tu é. Então para você, para mim, para o pastor, ouvir gente, sabe, nesse espírito ruim, chegar para nós, ainda querer colocar a causa do sofrimento nas costas de Deus, é luta, irmão, é luta. É ou não é? É ofensa para quem crê em Deus. E foi essa a mensagem. Só que o que eu aprendo com Eliseu é que Eliseu, ele não se rebaixou na mesma medida do incrédulo, do blasfemador, do murmurador. Porque quem é profeta não precisa provar com palavras que é profeta. Quem é de Deus não precisa provar com palavras que é de Deus. Deus provará por você. Eu vou falar de novo. Deus provará por você que Ele é contigo, que Ele está ao teu lado. Um dia Moisés chegou diante do Altíssimo e disse: Senhor, eu não sei falar direito, eu sou gago.
gago, eu não sei nem quem é o Senhor. A ordem de Deus foi: ô Moisés, vai diante de Faraó e diga: o eu sou me enviou até esta terra. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: eu falarei por ti, vós vos calareis. E se você crê, dá um glória para Deus aí. Irmão, quem é de Deus, eu vou ler para você, versículo 33, olha o que o mensageiro do rei diz. Enquanto Eliseu ainda falava, o mensageiro chegou e comunicou a mensagem do rei: toda esta desgraça vem do Senhor, porque devo continuar a esperar no Senhor. Agora veja, irmãos, eu me caminho para o final. A resposta do homem de Deus, ele diz, capítulo 7, Eliseu respondeu: ouçam esta mensagem do Senhor. Agora, irmão, não era mais Eliseu não que estava falando, porque até o momento é eu e você que falamos. Tem um momento que eu e você precisamos nos calar e deixar Deus falar por nós. E Deus está falando para alguém aqui hoje: chegou o tempo de você se calar e eu falarei por você. Pastor, mas eu estou cheio de argumento, eu quero falar, eu quero resolver do meu jeito, sabe? O Senhor está dizendo: chegou o tempo de você se calar e eu falarei por você. Enquanto você se cala, Deus fala. Você fala, Deus se cala. Se tem alguém aqui hoje que quer se calar para Deus falar por você, se prepara, porque Deus começa a falar a partir de hoje. Vou falar de novo: nas mesas aonde o teu nome é citado pelas tuas costas, Deus falará por você. Em lugares que estão armando a tua queda, Deus falará por você. Pessoas que estão tentando te destruir, diz o Senhor: eu falarei por você. Pessoas que se levantaram contra a sua vida, casa, família e ministério, o Senhor é quem falará por você. Deus está dizendo: até agora foi Eliseu quem falou, mas a partir de agora, Mateus, era Deus quem estava falando. O profeta disse: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, diga comigo, amanhã. Não, fala mais forte, irmão, diga amanhã. Irmão, o agir de Deus não é para hoje, o agir de Deus é para amanhã. O nosso problema é que nós queremos tudo para hoje, mas Deus está dizendo: é amanhã, amanhã. Amanhã a esta hora, amanhã a este. Você quer hoje, mas hoje você não está preparado para receber. Se você receber, você vai perder. Deus está dizendo: é amanhã. Está escrito aqui, ó: amanhã, disse o profeta, a esta hora, veja só, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. Agora, veja só que tremendo. Versículo 2: o oficial que auxiliava o rei disse ao homem: irmão do céu, eu prefiro morrer do que falar o que esse homem falou, porque teve alguns que falaram e não estão mais aqui para contar história. Olha o que esse homem, no auge da sua arrogância e orgulho, ele diz, versículo 2: o oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus: olha só que coisa abominável, ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. O profeta acaba de profetizar que Deus enviaria o alimento, que Deus enviaria a providência, que Deus faria um milagre, que Deus iria suprir as necessidades daquele povo. E no meio daquela assembleia se levanta um filho de Satanás, no auge do seu orgulho, para dizer: ainda que as janelas nos céus se abram, isto seria impossível. E aqui eu te trago um conselho: cuidado com quem você compartilha as promessas que são feitas de Deus para você neste lugar. Nem todos vão acreditar que Deus tem o poder de pegar o humilhado das cinzas e do pó e assentá-lo entre os príncipes e reis dessa terra. Ninguém vai acreditar que um homem na idade de 100 anos ainda pode ser pai de multidões, ou pai de muitas nações, ou
ou patriarca de Israel. Ninguém vai acreditar que um rapaz jovem que fora escondido por Deus, Deus escondeu ele no campo com as suas ovelhas, com apenas uma pedra pequena em suas mãos, derrubaria o maior inimigo de Israel. Ninguém vai acreditar. É por isso que você tem que cuidar com quem você compartilha as promessas de Deus, porque o incrédulo, diante do mar vermelho, ele faz uma pergunta: aonde está Deus? O crente, ele pergunta: o que eu devo fazer, meu Deus? E a ordem do Senhor é: Moisés, marcha, bate o cajado, porque tu bate o cajado e eu abro as águas para o meu povo passar. A gente tem que ter cuidado, tem que ter. Eu iniciei a igreja da qual eu sou pastor numa garagem, irmão, garagemzinha, pequena garagem. E eu dizia para alguns em volta: ó, daqui a alguns meses a gente vai estar num lugar para umas 400 pessoas. Pastor, se contenta com a tua realidade. O senhor está pregando aí na garagemzinha, se contenta com isso, pastor. Isso aí não é para você não. Deus não te chamou para isso não, pastor. Mas sabe qual é o detalhe? Sabe qual é o detalhe? Eu acreditei naquilo que Deus me havia prometido. E Deus está dizendo para você hoje: não importa o que vão dizer, não importa o que vão falar, não importa a opinião de quem está lá fora. O que importa é a promessa que te foi feita da parte do Deus de Israel. E se tem alguém que tem promessa, levante a sua mão, levante a sua mão. Se quiser dar um salto da cadeira, dá um glória para Deus, dá um aleluia, dá um glória, levanta a mão e dá um glória para o Deus de Israel. Oh, aleluias! Ainda, eu me encaminho para o final, que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer, irmão. Em nome de Jesus Cristo, não dê ouvido às palavras do inimigo. A minha esposa estava grávida de 6 meses, sentiu algumas dores, foi até a maternidade na quinta-feira. O médico olhou para ela e falou: moça, a criança está morta, morreu, está sem vida. Palavra negativa. 6 meses. Para um outro hospital, vai lá arrancar a criança. Era quinta-feira, minha mãe me ligou, desesperada, chorando, e eu em paz, confiando na promessa do Senhor. Porque nós, irmãos, não somos como este homem, ainda que o Senhor desça. Não, a gente é diferente. A gente crê no impossível, acredita no invisível. É assim que a gente vive. Paulo disse: vós não vivereis por vista, mas por fé. É assim que o crente vive, irmão. A gente não vive como esse incrédulo aqui, nem que Deus desça. Não, a gente é diferente. Olha para quem está lá, dá um sorrisão bonito, dá um sorriso e diga assim: tu é diferente. Diga aí, diga para ele, pega na mão dele, dá uma balançada, diga assim: tu é diferente, irmão. Diga, o Senhor tem algo contigo. A minha mãe me ligou, eu prestes a subir no altar, pregar a palavra do Senhor. Minha mãe falou: olha, o médico falou isso. E a minha resposta foi: mas a última palavra é do médico dos médicos, não é dele, não é dele não. O médico falou que está morto, mas a última palavra é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê não morrerá eternamente. Vou falar de novo para você aumentar o nível do seu glória. A palavra do Senhor diz, o médico primeiro diz: está morta. Mas a palavra de Deus, ela diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê não morrerá eternamente. Eu disse assim: mãe, fica tranquila, eu estou subindo agora para o altar. Era próximo das 8 horas. Eu disse: eu vou levantar essa igreja em oração. E se há um Deus na minha vida, se há um Deus que ressuscitou a Lázaro dentre os mortos, se há um Deus que abriu a madre de uma estéril
estéril e fez ela dar à luz a muitos filhos, esse Deus responderá a minha oração. Irmão do céu, dura coisa é o pastor levantar a igreja, dura coisa para o inimigo, né? O pastor fala assim: levante as suas mãos e vamos orar, levante as suas mãos e vamos interceder. Falei, igreja do Senhor, levantem as vossas mãos. Lá tem um hospital, não sei se aqui tem, o nome do hospital lá é regional. Eu falei assim: vamos levantar a mão lá para o hospital regional, é lá que está a pessoa, e vamos interceder, porque o médico disse que está morta. Jesus acabou de falar no meu coração que ela vai voltar a viver para a glória do seu nome. Irmão do céu, levantamos as nossas mãos, começamos a orar, começamos a interceder. Terminou o culto, eu atendi todo mundo, orei por todo mundo, peguei o telefone, liguei para minha mãe, falei: e aí, mãe, como é que tá? Minha mãe falou: olha, aconteceu um milagre. Eu disse: pois é, o nosso Deus é um Deus de milagres. Eu falei: mas me conte por detalhes. Ela falou: foi o seguinte, o coração não tinha batimento, ali por volta de umas 8h10 por aí, o coração voltou a bater. Como eu não sei o que aconteceu, mas o coração voltou a bater. De repente, por volta de umas 8h30, já estava batendo por completo, estava batendo. E tem uma notícia, ela já começou a dar um chute aqui na barriga, e já está tudo bem. Hoje, aquela que ia morrer, já tem quase 4 anos, e nesse exato momento, está vendo o papai pregar. E quando ela nasceu, no dia 28 de setembro de 2020, eu peguei ela em meus braços, eu disse: ó meu Senhor, aqui eu cumpro o meu voto, esta menina não me pertence, esta menina pertence ao Senhor, porque nós não somos como os demais, nós somos daqueles que creem, nós cremos, acreditamos e confiamos. Deixa eu voltar para cá e eu vou encerrar. Vou deixar mais para amanhã, pastor. Deixa eu encerrar. Irmão do céu, eu já ouvi essa história algumas vezes. Um deles disse assim, igual esse incrédulo aqui: nem Deus me impede de sentar naquela cadeira. Você que é mais velho, você lembra? Teve as famosas diretas já. O parlamento elegeu, mas ele não sentou na cadeira. Você sabe de quem eu estou falando? Essa história de nem Deus desce, nem que Deus... Essa história é antiga. Em 1912, o engenheiro maior do planeta disse: nem Deus afunda este barco. Afundou. Um cantor muito famoso, você talvez goste dele, mas ele disse que era mais famoso que Jesus. O próprio fã o matou. Porque esse negócio, irmão, de nem Deus faz, nem Deus... Irmão, isso é perigoso. Olha para quem está ao lado e diga assim: é perigoso, irmão, falar essas coisas. Nem Deus. E eu encerro aqui essa palavra. O profeta olhou para ele e falou: pois é, rapaz, acabou de assinar a tua sentença de morte. Amanhã, a estas horas, vai ter comida na porta de Israel. Ao incrédulo, tu verás com os teus olhos, mas não comerás. O dia virou. Deus levanta 4 improváveis. Diga assim: Deus é o Deus dos improváveis. Diga: Ele é o seu Deus. Deus levantou 4 rejeitados, abandonados, 4 homens que certamente andavam maltrapilho, 4 leprosos. Esses 4 leprosos fizeram uma pergunta um para o outro: e aí, vamos nos levantar ou vamos morrer? Se ficarmos, morreremos. Se nos levantarmos, talvez a gente tenha ainda alguma chance. Vamos até o exército da Síria, talvez eles nos acolham, talvez eles nos recebam e nos poupem a vida. E a Bíblia diz que no findar do dia e no início da noite, aqueles 4 homens, 4 moribundos, 4 leprosos, eles caminham na direção do exército da Síria. Irmão do céu, eu encerro aqui. Quando eles caminhavam, 4 homens leprosos, rejeitados, enquanto eles caminhavam, a Bíblia diz que Deus fez com que o exército da Síria ouvisse o som de um grande exército com muitos cavalos.
E eles disseram: vamos fugir, deixa cavalo, deixa comida, irmão, deixa tudo, vamos fugir, porque o rei de Israel fez aliança com o rei do Egito e com outro reino, e eles estão vindo contra nós e vão nos matar. Querido irmão, Deus quando quer usa 4 leprosos para espantar um exército inteiro. É assim que Deus faz. Deus quando quer usa uma queixada e mata 1000 pessoas. É Deus quem faz. Deus quando quer ele usa uma capa, e essa capa abre um rio. É Deus quem faz. Deus quando quer ele usa um cajado, e esse cajado abre uma... Vai entender o trabalhar de Deus? Mas a Bíblia diz: agindo eu, quem impedirá? É Deus quem faz, irmão. A gente não entende. Deus quis usar 4 leprosos, e aqueles 4 leprosos foram o suficiente para Deus causar um barulho tão grande que afastou um exército de inimigos todinhos. A Bíblia diz que conforme, e eu encerro aqui, a palavra do profeta Eliseu, naquele horário de um novo dia, tinha comida na porta de Samaria, porque assim o Senhor havia falado. Fique de pé, por gentileza. Oh, aleluias. Olhe para quem está ao lado e diga assim: Deus é contigo. Fale para ele, não pergunte como, nem de que forma Deus vai trabalhar. Diga: Ele é o Criador e somos a criatura. Diga aí, irmão. Ele é o Criador e nós é a criatura. Ele tem os seus... A gente não entende não, mas Ele tem seus meios. Levante as suas mãos, feche os teus olhos. Em 5 minutos eu passo a palavra para o Senhor, pastor. Levante as suas mãos aos céus, porque nós não somos como os demais. Nós somos o povo de Deus. Somos aqueles que creem. Somos aqueles que, como o profeta Eliseu, acreditamos que conforme a palavra do Senhor, Deus supriria as necessidades de um grande povo. Levante